Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos que estão aqui hoje junto com a gente, participando do nosso primeiro episódio do Diabetecast. Hoje temos aqui o nosso queridíssimo convidado, Gabriel, nutricionista. Ele que vai estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante que é a diabetes. Então, para a gente começar, a gente vai se apresentar. Meu nome é Gabriel Garrote, sou lá da cidade de Piraju, tenho 19 anos e estou no segundo ano de fisioterapia. Boa noite, meu nome é Diogo, sou daqui de Ourinhos mesmo. É, Estou no segundo ano também de fisioterapia. E a gente trouxe esse convidado especial aí, que é o Gabriel Nutricionista. Ele vai falar um pouquinho dele aí pra gente. Até pessoal, primeiro, boa noite, né? Meu prazer, vou ter que estar projeto. Tem uma Gabriel Piatti. Ele está mais focado para a parte esportiva, mas acaba com várias áreas da nutrição. É um cenário muito amplo que a gente consegue atuar em várias áreas. E eu sou morador de Ourinhos, sempre fui daqui, terminei em São Paulo, morei lá com o professor e acabei voltando para cá recentemente, já pelo consultório também. Tem uma empresa do consultório e assim, principalmente, tive online, assim, eu tenho bastante todo campo hoje. Que legal, cara. Que legal. E, Gabriel, para a gente começar esse bate-papo, então, conta um pouquinho da sua história dentro da nutrição, né? Desde o começo, quando você escolheu, por que eu quero fazer nutrição? Isso, desde o iniciozinho, é só para a gente conhecer melhor aí, fazendo favor. Eu até cheguei a comentar para vocês, eu sou a última pessoa que eu quis esperar ter nutricionista. Eu comia tudo errado, fui muito sedentário, acho que eu passei por todo o problema para conseguir pegar isso que eu passei, absorver e ter noção do que a maioria dos pacientes, as pessoas, elas passam também. Fast food, besteira, ficava em casa. Tive muito problema na fase da adolescência psicológico, tive síndrome do pânico, tive depressão, sem sair de casa. Então, nesse período, eu acabava ficando em casa, no computador, comendo besteira. Cheguei a pesar 88 quilos, praticamente com 28, 30% de gordura. Tanto que hoje a gente tem, hoje se for pegar como base, eu tenho o mesmo peso, mas com 12% de gordura corporal. Então, nesse processo que eu acabei ficando em casa, eu acabei trocando o quê? Computador, as coisas que eu não conseguia acabar saindo de casa, comecei a estudar nutrição por conta em casa. YouTube já estava bombando, já tinha os canais começando. Comecei a pegar interesse na área. Na época eu fazia terapia para me ajudar, tinha psiquiatra também. E acabei tendo essa ideia da nutrição. Eu queria alguma forma de consertar um problema que eu estava tendo e comecei a perceber que, epa, comecei a gostar desse estilo de alimentação saudável, comecei a querer treinar, peguei gosto disso. Ia lá no estúdio que tinha aqui em Ourinhos na época, não tinha ido para São Paulo, que eu ia só eu treinar ali, porque eu não conseguia me socializar bem. Por isso que hoje eu não acredito também que eu me comunico com as pessoas, tenho esse trabalho com mídia social também. Comecei a pegar gosto, comecei a comprar livros, conhecer pessoas atrás de referências desse meio. Teve um nutricionista que eu sempre fui muito fã, que era de Londrina, foi para São Paulo, Rodolfo Pérez. Eu sempre tive ele como referência, como um sucesso na área da nutrição. Na minha casa, no meu quarto, eu vendo ele, vendo outras pessoas, me deu aquela luz. Eu falei, caras, eu quero conseguir. Se eles conseguiram, eu consigo também. Acho que a gente tem pessoas lá em cima como espelho, reflexo, não é que a gente tem que copiar o passo das pessoas, mas a gente sabe que a pessoa conseguiu e a gente consegue fazer também. Tem até inspiração. Então é muito importante você filtrar. Você não precisa falar, nossa, eu quero ser a cópia daquela pessoa. Mas às vezes você consegue até superar ou chegar perto dela. Não que você tenha ela como uma competição, mas uma referência que você consegue fazer igual. Então, pegando essas pessoas que estavam no topo como referência, ali livros que eles escreveram, internet, olhando atrás, fui atrás, fui em curso, fui em palestra, então eu me envolvi no meio. Um dos motivos de eu sair e ir para São Paulo, ficar lá o período que eu fiquei, foi para entrar nesse nicho, nesse meio. Não tinha muita informação de nutrição esportiva aqui, é fraco isso naquela época. Hoje a gente tem mais informações aqui no interior, então fui atrás. Entrei em tudo que era curso, tudo que é palestra, entrei de cabeça na minha área. Peguei informação, consegui chegar, acompanhar, voltei para cá. Abri meu consultório, abri a minha empresa e o meu principal é o atendimento online. Porque quando eu estava na faculdade, eu comecei um trabalho muito forte com rede social. Então, além de eu mostrar todo o meu progresso, começar a passar conhecimento, eu estudava, ensinava. Então, eu saí, me formei, uma fila de pessoas já querendo marcar consulta comigo. Então, eu não tive aquele problema de acabar a faculdade e ter que captar cliente, que eu ensino muito pessoal. Trabalho hoje também com mentoria para estudante de nutrição. Eu não tive aquele caminho de, epa, me formei, vamos lá captar clientes. Então, eu saí da faculdade, fila de pessoas para entrar no time que eu virei. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu já estruturei tudo como seria meu meio de atendimento.
Então eu organizei aplicativo, organizei como eu ia trabalhar, sabia o público que eu queria atuar, então eu vou conseguir terminar a faculdade já iniciando a área que eu amo. Legal, muito bom. Como é que foi, sim? Você teve... Me diz como é que foi esse primeiro contato com o primeiro paciente seu? Primeiro paciente? Então, até me perguntaram outro dia no Instagram se eu fiquei nervoso. Na verdade, eu fiquei ansioso porque eu não vi a hora de concluir a faculdade, porque eu iniciei a faculdade com um plano. Eu já sabia que eu ia atuar, eu não tive aquela escolha. Putz, que será que vai ser meu futuro? Que área da nutrição eu vou atuar? Eu sabia, não, eu quero atender pessoas, quero lidar com pessoas, seja da área esportiva, seja pessoas que querem mudar o estilo de vida. Então, acabei a faculdade, já tinha programado, já consegui, cheguei lá ansioso para iniciar, e não tive nenhum problema de ansiedade, Não, foi maravilhoso, já estava todo esquematizado de como seria esse atendimento. Que massa. E como é que foi esse processo da faculdade aí durante esses anos, né? Como você comentou que você já estruturou todo o planejamento, né? Como que foi esse processo desde o primeiro ano até o primeiro contato, né? Com a nutrição, já em âmbito um pouco mais aprofundado, como é que foi para você, né? Todo esse contato com a nutrição nesse primeiro momento? Ó, primeira coisa que eu vejo muito na internet. As pessoas falam que faculdade não presta para nada, não é bem por aí. Não é assim. Na faculdade você começa tendo o primeiro contato onde você vai aprender com pessoas que chegaram lá, seu professor, referências, você consegue... Eu sempre dou essa dica pro pessoal, tentar absorver uma coisa que seja de qualquer pessoa que tá ali. Só que o que as pessoas têm que saber diferenciar? Você não sai da faculdade sabendo tudo. O caminho você entra, você vai aprender com pessoas, você vai lidar com pessoas, então você tem que saber extrair o máximo que a faculdade tem de oferecer. Eu fui já com esse pensamento. Então, assim, eu entrei na faculdade sabendo praticamente montar plano ali. Cheguei estruturado para isso. Eu cheguei lá com o caminho, eu preciso me formar, vai ter coisas que eu não sei, não vou chegar com o ego alto. Tem pessoas que entram na faculdade com a cabeça, eu sei de tudo. Então, assim, eu consegui absorver muita coisa na faculdade, só que eu corri muito atrás. Área esportiva do segundo ano, eu já ia para cursos, já ia para palestra, lia muito livro. Só que o que eu acabei selecionando? Meu foco na faculdade era absorver essas coisas com pessoas boas, tentar passar nas matérias, mas a minha cabeça, a minha mentalidade estava estudando por fora. Então, uma coisa que eu acho que eu destaquei um pouco foi que eu fui uma das únicas pessoas que estudou marketing, que é muito importante para qualquer área de atuação, principalmente para quem quer mexer com online, com o digital. Então, eu estava ali estudando nutrição esportiva, eu estava estudando gestão de consultório, comunicação no segundo ano, para conseguir estruturar isso. Só que, assim, na faculdade em si, tinha matérias que eu não gostava muito, acho que como todo mundo, né? Mas a gente tem que passar e alguma coisa você consegue absorver em cada matéria. É muito massa. E fala pra gente agora, né? Depois de formado desse tempo aí, a gente já vai entrar no âmbito da diabetes só para conhecer o nosso convidado. E como é que é os seus atendimentos hoje, né? Você falou que trabalha no meio aí online, né? E como que funcionam os seus atendimentos, sua agenda, como é que é? Conta um pouquinho pra gente aí. Como eu planejei, quando eu falei quando eu estava na faculdade, eu queria trazer um cenário onde eu meio que montasse um time. Foi o que eu acabei fazendo, eu montei um time de pacientes. Um time que a pessoa entra, ela não ia ter só uma consulta, tentar trazer uma experiência diferente. Eu trabalho com vagas fechadas, hoje tem isso que eu não consigo abrir horário lá. Eu criei essa estrutura de um time onde as pessoas elas têm não só o plano alimentar. Eu não pego, você vai comer isso, vai comer aquilo. O meu paciente aqui. Paciente, É verdade, pessoal. Então, o cara é diferenciado. Nos dois, Beto, para falar. não é nem ser diferenciado, é querer me levantar por isso, mas é dizer o método de trabalho que eu escolhi. Eu via a reclamação também de nutricionistas, eu via como às vezes a pessoa ela não queria só o plano alimentar, ela queria muito além. Ela queria um suporte, ela queria uma estrutura, um acompanhamento, seja o atleta, não importa quem seja. Então eu montei um time, estruturei um time de consulta online, onde não importa onde a pessoa esteja. A gente faz uma videochamada, antes disso eu mando o questionário, a gente faz uma videochamada, ela vem na consulta, eu já sei tudo sobre ela pelo questionário. Ali a gente vai conversar, ver as dificuldades, ter foco objetivo, concretizar aquilo que eu vi sobre ela. Uma chamada em média de 1h30, já cheguei a ter consultas de 2 horas, depende de cada paciente. Tem gente que fala pouco, tem gente que ganha mais. E a pessoa ela sai da consulta, o plano alimentar na hora, via um aplicativo de celular. Quando eu estou conversando com ela, a gente vai montando, e eu pego e faço, você vai comer isso, é aquilo, dá ela conversa. Você gosta disso? Eu não gosto daquilo? Eu monto uma coisa individualizada para cada um. O paciente ele sai com uma sensação assim, epa, esse é para mim. Porque tem aquela reclamação, fui no nutricionista, me deram um plano pronto. Eu falei que eu não como isso, que eu não como aquilo, me obrigaram a comer. Então a individualidade, eu acho que é a característica do meu trabalho, foi sempre isso. Comecei no online, fui para a parte, falei, vou trazer meu consultório agora, estava no online de São Paulo. Vim aqui, montei meu consultório, trabalho agora com atendimento presencial aqui em também, só que o online para mim é o principal. Acaba a consulta presencial do online, presencial do online. Hoje eu faço em média de 7 a 8 atendimentos por dia, não marco mais que isso. Nossa, que benção. Que benção.
Graças a Deus, né? Claro que a quantidade de atendimento também é fruto de um desempenho realmente alto, né? De um engajamento muito grande dentro da nutrição, né? E aproveitando o gancho, queria agradecer também ao nosso professor, né? O Marcelo Spiller, que deu todo o amparo pra gente aí. Né? Agradecer também a galera da Unifil aí, o pessoal da comunicação, né? A Unifil que deu esse espaço pra gente também, trazer esse convidado e trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, né? Então, Gabriel, cara, agora vamos falar de nutrição. Vamos começar a entrar dentro da diabetes. Hoje, para você, o que significa nutrição? Qual é a importância e a necessidade do profissional de nutrição dentro da sociedade? Para a gente começar a conversar. Cara, falando de uma nutrição em geral, a maioria das doenças crônicas que a gente tem por problemas com alimentação. Hoje a gente vê o quê? Pessoas com 50, 60, 70 anos, não, só com 40. É remédio para hipertensão, é remédio para diabetes, é remédio para colesterol. Então, o pessoal, hoje entrando, chega a ser considerado uma farmácia na mão. É remédio para remédio que dá colateral, outro remédio para recuperar o colateral. Uma simples mudança na alimentação evita o futuro assim. Se uma pessoa chega a ficar dependente de remédio, cheia de complicações, que lá, comendo um pouquinho melhor dos seus 20, dos seus 30 anos. E eu falo para todo mundo isso, precisa parar de curtir. Não é para parar de tomar uma vodka no fim de semana, comer uma pizza dos amigos, é o que você faz no tempo todo, praticamente, sabe? É o equilíbrio de coisas. Eu falo para todos os meus pacientes assim, bora comer o que você gosta, mas vamos comer o que você precisa também. Porque a gente resolve muita coisa. Então a nutrição foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu quis estudar também. Não é só por estética. A estética vai ser uma consequência de quem é dedicado, se esforça para fazer aquela coisa todo dia. Mas, cara, você tá tudo, só autoestima, qualidade de vida, saúde. Você vai ser uma força que eu falo pro pessoal, força. Vai erguer 500 quilos de supino, é isso, maravilhoso fazer o agachamento seu. Mas você com 80 anos com força, 70 anos, você faz tudo. Hoje a gente vê pessoas com 60 anos que não conseguem subir uma escada. Sobre qualidade de vida, qualidade de vida. Depois que comecei esse dieta, né, já faz um tempo que eu tô nesse ramo aí, até minha disciplina, cara, tudo mudou, tipo, disciplina pro estudo, disciplina, porque só do fato de você estar disciplinado na dieta, você acaba se disciplinando nas outras coisas da vida, estudo, tudo, cara, tudo. Tem paciente que às vezes chega com começa a se abrir, começa a contar de problema, tá passando um problema emocional que é muito, hoje a maioria das pessoas estão tendo algum problema, um pouquinho de medo, uma depressão, síndrome de pânico, alguma coisa que também eu contei que eu passei por isso. Você faz um plano alimentar para a pessoa, buscando ela, querendo comer melhor, passa 3 meses, não pelo meu trabalho, mas a atuação da área da nutrição. A pessoa está com uma autoestima melhor, a pessoa está mais feliz, começou a fazer atividade, começou a sair de casa, começou a estudar, ó, Gabriel, eu melhorei no trabalho, ó, entrei numa faculdade. Às vezes um detalhe da alimentação deu uma motivação tão grande para a pessoa sobre essa motivação, virou uma ação que a vida inteira da pessoa mudou por causa do simples detalhe. E é engraçado, muita gente acaba descontando, né? Depressão, ansiedade na alimentação. Né? E a gente, exatamente. E eu, particularmente, vendo de fora assim, a profissão da nutrição, a gente que também é da área da saúde, da fisioterapia, né? Eu, particularmente, olho a nutrição como um ramo que ele vai muito além de só comer certo, sabe? Vai muito além de só isso. É uma questão de mentalidade, disciplina, como o Diogo falou, né? Sobre comer saudável, comer bem, sabe? Porque, cara, eu também faço dieta e, cara, como um diferencial a gente sabe se sentir bem por comer. É diferente quando de repente come um lance, fica pesado, fica vazio, o bagulho. Nossa, não é legal. Né? Então, tipo assim, a nutrição eu vejo que é muito interessante, cara. Não falo só para nutrição, vou até puxar para o outro lado. A nutrição hoje já veio dar vidas de muita gente. Mas tem uma coisa que muda mais vida ainda. A atividade física, a educação física. Sim. Quando a pessoa começa a treinar, não é aquela mesma coisa que eu falei, não é só por estética. Pode ser o objetivo, todo mundo quer ficar com o corpo, todo mundo consegue. Mas a pessoa ela entra na atividade física com esse objetivo, a cabeça da pessoa muda completamente. Você começa com a mesma história, com autoestima, você fica mais feliz, você quer fazer mais coisas. E às vezes a pessoa ali, aquele menino tímido, aquela garota tímida, com o problema de autoestima, entrou na atividade física, a vida dela abre 20 capítulos que pode seguir a partir disso. Um pouco de exercício, isso é muito bacana. Você tem um emprego sobre treinamento também que você comentou, não tem? Tem. O que acontece em relação um pouquinho pra gente sobre isso. Eu comecei com o meu time de nutrição, que cresceu, pessoas de muita reclamação. Porque a alimentação e treino são coisas aliadas, uma dupla.
muita reclamação de não ter um treino bom, não ter uma boa assessoria. E eu comecei a pegar o fim disso e falei, cara, eu não posso atuar como melhorar minha oportunidade, não posso atuar como educador físico, eu sou nutricionista. Eu vou passar por cima de nutrição. Então eu abri uma empresa onde eu contratei pessoas, tem educador físico que trabalha comigo, tem meu sócio também, a empresa era daqui de Ouros também, a Atlas Workout, e a gente trabalha online também. Então o que aconteceu no lançamento dela? Meus pacientes online de nutrição, vamos juntar as coisas, entraram na parte de treinamento. E tem pessoas que já tinham outros nutricionistas e pegavam os treinamentos também. Quando a gente monta uma equipe de treino individualizado, via aplicativo também, com séries, repetições, tem vídeo de como executar o exercício, a gente faz até o marketing assim, nossa, no seu personal digital, você está me seguindo, legal, englobou nutrição e atividade física. E como que funciona? Explica um pouquinho sobre essa plataforma aí que você desenvolveu. É o treino especializado, independente da... O objetivo dele. Isso, exatamente. Basicamente assim, você manda uma mensagem pra gente, quem contratar, e a gente vai levar em conta todo o questionário, seu peso, sua altura, o tempo que você tem para treinar, se você tem uma lesão, uma alimentação, é iniciante, estava sedentário, é atleta, o nível que você está. A gente leva em conta também, se você já treina, como estava teu treino ativo. A gente vai avaliar você por foco, que a gente pede uma foto frente, lado e costas. Vamos ver, será que você tem uma desproporção? Será que o bíceps dele está maior, o bíceps está para trás? A menina, que às vezes acontece muito com mulher quadríceps grande, o glúteo está lá atrás. Então a gente vai escolher o exercício, o número de trabalho da semana, que seria o volume, para deixar o corpo equilibrado de uma forma geral. Não adianta a pessoa às vezes tem lá um homem que acontece que só treina peito. Aí não tem perna, tem foto, fica o pode. Aí vai foto ali da pessoa no treino, o que a gente vai fazer? Vamos melhorar a perna. Vamos melhorar o ponto fraco. Então, o treino ele é com base no ponto fraco, nas suas necessidades, nas suas individualidades em si. A gente entrega para a pessoa que tem alimentação, treino próprio para cada um. Muito massa. Nossa, genial. Aí, gente, ó, só vou apresentar pra vocês que o cara não é qualquer coisa não, tá? Ele não é diferenciado mesmo que o Diogo falou. Gente, agora a gente vai começar a abordar um pouquinho sobre a questão da diabetes, né? Dentro da nutrição, a gente vai tentar também falar um pouquinho dentro da fisioterapia, é o que dá pra gente abordar em determinadas áreas. Claro que a gente vai abordar até onde a gente sabe, né? A gente tá no segundo ano ainda, somos nenéns da fisioterapia, né? Isso aí que vocês estão fazendo é o que eu falo. O pessoal contrata a faculdade que tem que correr atrás. Ser diferenciado da sua profissão não é ficar quieto na sala, ficar vendo o que o professor fala só, é ser curioso, buscar o professor e atrás desse projeto que vocês estão aqui. Então, que é trabalho de vocês, é uma experiência. Comunicação é tudo. Você está aqui, vocês estão conversando comigo, pode ter certeza que na profissão de vocês vai servir muito. Amém. Então, assim, vamos lá então falar um pouquinho sobre a diabetes, né? Lembrando que nosso primeiro podcast a gente está ainda soltando, né? E alguém ficou um pouco nervoso, eu fiquei um pouco nervoso. Parece que eu tirei caloria da dieta. Deve ser. Aí, ó. A mudança na alimentação não interfere. Então, a gente vai trabalhar alguns questionamentos, né? Claro que é um bate-papo, né? Alguns dos nossos internautas mandou, né, pra gente perguntas, né? Gabriel, fala sobre isso aqui. A gente perguntou pra nossa avó também, porque vó tem uma curiosidade sobre diabetes que só por eu. Em casa eu tenho minha avó, né, que ela tem uma diabetes, graças a Deus a diabetes dela é controlada, né, toma remédio e tal, mas vira a volta lá, ela tem que levantar da cama. E é uma doença que acomete muita gente, né, cara? Eu tava dando uma procurada, uma pesquisada no estudado, né, que assim, tem situações que são sintomáticas, né, então tipo, a pessoa tem diabetes, tem todo ali o processo, o cara não sente, né? Então, Gabriel, vamos lá pra gente começar com algumas perguntinhas aqui, né? O que é o diferencial para o planejamento alimentar da pessoa diabética? Como que diferencia, por exemplo, uma pessoa normal para uma pessoa diabética, a questão da alimentação dela? Tá. Primeira coisa, diabético, ele acaba tendo, assim que pessoas normais já têm, o diabético acaba sofrendo muito com terrorismo nutricional. O cara vira diabético, a primeira informação que vai ver na internet é que a gente pode comer mais carboidrato. Nossa, a vida do cara, eu posso comer mais carboidrato, chocolate, não posso mais beber. Arroz, então, já prejudica, já joga fora de casa. Não é bem assim. Sim. Tanto para a pessoa comum como diabético, carboidrato não é um vilão. Quantidade. É você fornecer para uma pessoa sem diabetes quanto carboidrato ela precisa para a rotina dela, para o nível de atividade. Carboidrato é combustível. O diabético já acaba tendo um problema metabólico, uma doença crônica
transmissível que causa problemas. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que a gente tem mais casos. Diabetes tipo 1, às vezes a pessoa descobre na infância, assim, adolescência, uma menor parcela. Diabetes tipo 2, a gente acaba tendo maior proporção de pessoas acima de 40 anos, mas acontece com todo mundo. E eu estou pegando pacientes que chegam pré-diabéticos, praticamente novos, porque não estão cuidando muito da saúde. Mas, no geral, a alimentação pro diabético é controlar a quantidade de carboidrato sem retirar, mas o aliado no diabético é uma coisa, fibra. Alimentos de fibra, alimentos integrais, aveia, chia, sírio, introduzir e equilibrar a refeição. Então, o que seria a melhor dica para o diabético? Parar de beliscar. Tô com fome, vou pegar uma barrinha de chocolate. Tô com fome, até pegar uma fruta. O diabético tem que estruturar refeições. O que é estruturar refeições? Tem hora para comer. Quantidade, por exemplo. Um almoço com proteína, um almoço com pouquinho de carboidrato, pode ter gordura, legumes, vegetais, pode ter pão francês, pode ter qualquer tipo de alimento, desde que seja, a gente está falando só de índice glicêmico. É o impacto que vai ter na glicemia, a carga glicêmica, a quantidade que você tem naquela refeição, o equilíbrio entre tudo que você está comendo. Principalmente a fibras, um diabético. Carboidrato tem fibras. Vai tirar a base de fibras do diabético, vai controlar. Fazer boas escolhas, ter bons carboidratos seria primordial para o diabético. Muito massa. Quanto a essa questão do risco, vamos dizer assim, da frutose, como que o diabético ele pode controlar essa questão das frutas? Então, a frutose, primeiro a gente vê também na internet, corte frutas, corte leite, corte isso, corte isso. Você corta tudo, você não come nada. Depois de come, né? Que cortar fruta já precisa já. Assim, a frutose a gente vai encontrar não é exatamente em alta proporção na fruta. Ainda mais em coisas industrializadas, você vai ver por aí, não na fruta em si. Então, falar que fruta é um problema para qualquer tipo de pessoa é um pecado. Na verdade, a fruta é rica em fitoquímicos, vitaminas, minerais, assim, cada cor de fruta vai trazer um benefício para a pessoa, efeito antioxidante. Então, assim, a pessoa não precisa se matar de botulina. Se ela comer 3, 4 frutas por dia, está ótimo. O que é a questão da fruta, da frutose que você falou que vai se ligar com o que eu acabei de explicar? É tirar o hábito, principalmente do diabético, de beliscar. Estou com fome, eu vou pegar uma fruta. A fruta tem carboidrato, esse tipo de alimento, vai ter uma carga glicêmica no diabético que não vai ser interessante. Então, o que é mais conveniente? Montar um plano alimentar onde ele vai comer, por exemplo, uma proteína, vai ter uma fruta ali, vamos colocar um pouco de chia, um pouco de aveia, aumentar a fibra. A gente melhora o impacto do organismo. É esquecer totalmente o belisco. A fruta em si não vai ser um problema. E quais frutas vocês aconselhariam um diabético a comer? Então, vai muito também do gosto. A gente vai pegar, se tu for falar, nossa, tem frutas que vão ter mais açúcar, não vamos dar tal coisa para ele, não vamos dar... tem pavão, tem não pode comer melancia, que é mais concentrado em carboidrato. Tudo vai ser adequado ao base da quantidade. Não só o gosto também, mas até quanto você vai colher disso. O cara vai pegar ali 1 a 2 laranjas e vai começar a chupar laranja. Não vai ser tão interessante de uma vez. Vamos colocar ali um pouco de fruto mix, uma salada de quantidade controlada. Teria exatamente qual seria melhor. Seria a quantidade que a gente faz no cálculo de carboidrato para cada um. Melhora essa refeição adicionando fibra. Entendi. E é doido pensar, né, que tipo assim, tem muita gente, pelo menos, né, meus avós, assim, que são diabetes, e pessoas que eu conheço que têm diabetes, que parece que elas fazem uma reviravolta alimentar pelo que elas ouvem das pessoas, que, tipo assim, não posso comer isso aqui, daí acaba descontando em uma outra coisa, de repente, até mais jogando mais pra uma fruta, e acaba deixando, de repente, comer uma proteína, aí a pessoa fica meio anêmica, fica meio, sabe? E, tipo assim, quanto isso impacta, né, cara? É muito do que você falou, né? Tipo, da gente entender que, na realidade, o problema não é a fruta, ou o doce, ou o que for, né? E sim a quantidade e a qualidade que você vai comer, né? Cara, você falou disso aí dos avós, né? Minha avó, ela foi diagnosticada com diabetes, né? Ela fez aquele exame, a glicada, né? A gente tem geralmente 3 tipos de métodos de avaliação para confirmar que a pessoa é diabética. E, cara, minha avó, assim, ela é determinada. É legal. Ela tirou, cara, só eu até aconselhei ela, que não era legal, né? Ela tira tudo. E, cara, ela emagreceu, cara. E eu não achei legal isso, tá? Eu fiquei preocupado. Isso aí é complicado, né, cara? Mas é de idade, né? E pessoas de idade já têm a imunidade mais fraca, né? Então, deixa a gente preocupado. Às vezes a pessoa ela corta tanta coisa que a diabetes que é um problema que poderia ser controlado, comendo bem, equilibrado. Às vezes a pessoa ela tira tanto a comida que ela leva a uma deficiência de ferro, em mulheres. Outros tipos de deficiências nutricionais, da TB12, várias coisas que eles começam a tirar, que a simples diabetes que você poderia controlar com a alimentação, você causa vários outros problemas. Sem contar que a diabetes já leva a problemas se você não controla a parte glicêmica, né? A gente tem
problemas desde na região dos pés, acontece bastante com as pessoas, visão, a gente ficando cega, pode levar a infarto, AVC, são vários problemas que a diabetes pode levar no futuro. Só que aí é aquela coisa, a pessoa não está condenada, ela tem uma escolha. Você quer se cuidar ou você não quer se cuidar? Então a pessoa comum tem essa escolha também. O diabético chegou à segunda batida. Bateu na porta. Então ela tem a opção de ter um estilo de vida muito bom. A principal coisa que eu falei, além das fibras, é a atividade física. A gente tem aquela recomendação básica, 30 minutos por dia de atividade física. Ela é básica, mas serve, ajuda. A atividade física resolve muita coisa no diabético. Se eu tivesse a opção de poder, eu falaria para todo mundo, vamos fazer um pouco de musculação e um pouco de aeróbica. A sinergia de exercício com peso, cardiovascular, melhora muito qualquer pessoa, principalmente o diabético. E é uma mentalidade muito errada que muitas vezes a população tem, né? De que olhar para uma pessoa, sei lá, de repente um senhor de idade, uma senhora de idade, que já tem né? Sei lá, vamos colocar os seus 70 anos aí. Não pode dar atividade física para a senhora. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu acho que assim, quando a gente fala de atividade física e qualidade de vida, a gente tem que relacionar a alimentação, que é um ponto muito importante, ainda mais para pessoas que são diabéticas, né? A gente tem que relacionar também o condicionamento físico, questão cardiorrespiratória, né, e tudo mais. E quando a gente começa a aliar essas duas coisas, a qualidade de vida aumenta muito, né? Então, quando a gente, de repente, até foca numa alimentação e esquece da atividade física, dá um desbalanceio. Claro que dá uma melhorada, mas dá um desbalanceio. Ou, de repente, a pessoa faz... Completa a outra. Exatamente, são complementos, né? De repente, a pessoa faz atividade física e vai lá e atola de comer errado, tá ligado? Vocês acham, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Ai. Vocês acham que hoje o pessoal mais velho, os idosos, adultos, eles preferem fazer atividade física, comer melhor? Atividade física. Cara, eu acho que é atividade física. A maioria tá fazendo uma atividade física. Vai lá, principalmente caminhada. Começou a sair. Isso é maravilhoso, principalmente depois da pandemia. Se exercitar, nossa, sim, se você faz. Só que a pessoa vai ali, faz suas 30, 40, 50 minutos de caminhada, chega em casa e pede um hambúrguer. Será que tá? Equilibra tudo, né? Não é que você não pode comer um hambúrguer, mas tem hora. Todo paciente meu fala, uma vez por semana a gente come. Mas aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você segue o plano. Pode errar. Você tá fazendo a sua parte, você tá dando pro seu corpo o que ele precisa pra ter aquilo que você quer. Que nem dizem, seu corpo não sabe que é sábado e domingo, viu? Sabe, ele sabe que você tá comendo safado. Opa, tem digestivo, proteína, carboidrato, gordura, caloria. Você vai fornecendo muito fast food, muita coisa, você vai gerando uma onda de problemas a longo prazo. Eu sou nutricionista. Como pizza toda semana. Toda semana. Cara, e é engraçado essa restrição alimentar que as pessoas colocam na cabeça, né? Uma restrição muito excessiva, né? Não tem lógica, né? Tipo assim, eu particularmente olho para o jeito que a galera muitas vezes traz a ideia de que, cara, assim, pelo menos quando eu converso com alguém sobre nutricionista, os caras olham como um vilão, sabe? Não, pelo amor de Deus, o nutricionista vai acabar, eu não vou comer nada. E, cara, não tem nada a ver, né, velho? E minha avó, cara, a gente almoça todo domingo junto, né? Às vezes tem um suco lá, cara, um suco de melancia. Nossa, delícia o suco. Toma, avó. Não, isso aí vai subir minha diabetes. Pô, não é assim. E é difícil, cara, você implantar a sementinha ali e... Ainda mais a galera mais velha, né? Tem uma... Porque a nutrição, ela se atualizou muito nesse tempo. Eu não posso dizer que a gente tem profissionais ruins. A gente tem profissionais que não se atualizassem, alguns por próprio, mas alguns que realmente a nutrição ela vem avançando muito. Então, eu falo para todo paciente assim, que passou por um plano muito restrito, que teve aquela escola que onde você tem que tirar tudo para conseguir ter resultado, eu falo, deixe uma experiência ruim acabar com uma chance sua de progresso. Às vezes, uma nova tentativa, uma nova experiência de entender o que realmente é alimentação, porque o impacto de uma alimentação equilibrada, um estilo de vida vai trazer para você na vida, você está perdendo tempo e não tentando, dá uma segunda chance, na verdade. E é muito difícil, porque é uma luta que eu tenho na internet para desconstruir isso. Sim. É para desconstruir esse terrorismo nutricional que eu falo, é desgraçado. Isso acaba com pessoas. E acaba com a profissão, né, cara? Suja o nome da profissão, né? A profissão, cara, é linda. Linda. E assim, um bagulho que eu penso, né, principalmente sobre o diabetes, né? E quando se fala de alimentação dentro do âmbito da diabetes, é que, cara, como é triste pensar que as pessoas deixam chegar a um ponto de ter que cortar, por exemplo, mindinho, tá ligado? Tipo, chegar a deixar perder a visão pra falar assim, preciso mudar. Eu tenho um tio, infelizmente, né? Desculpa a forma que eu vou expressar aqui, mas ele ficou só com cotoco de carne, cara, por causa da diabetes. Ele, não me lembro se foi uma unha encravada, tipo, coisa simples, cara. E teve que ir amputando cada parte porque Tem uma dificuldade de processo de
de reestruturação ali dentro da diabetes que dificulta muito, ainda mais o processo inflamatório. Cara, tem um vizinho meu lá que, cara, foi exatamente isso, velho. Sabe? Pô, um cara bem assim, sabe, soldado, foi um cara trabalhador. E do nada começou com unha e cravar, como você falou, aí deu uma mindinha. Epa, e não mudou. Cervejinha, negocinho, sabe, mo? Desregradíssima alimentação. Do nada foi um dedão. Falei, que foi caramba, né? Começou. E daí foi fileteando, cara, fileteando e foi perdendo. Foi tudo os dedos, foi os dedos do outro pé. De repente tava tirando um pouco do pé, sabe? Então, tipo assim, gente, como que a gente precisa entender a necessidade da gente começar a olhar pra diabetes como um bagulho sério, sabe? E não só os idosos, né? Sim. Todo mundo, juventude aí, molecada aí, pô, vamos prestar atenção na alimentação. Exatamente, a mensagem que ele passou é muito legal. É aquilo que eu tava falando pra você também. Se a gente passa uma vida inteira fazendo coisas erradas, se alimentando mal, não fazendo atividade física, chega a hora que essa conta bate. A dívida, Ela bate a hora. Pra você pagar essa dívida à vista é difícil. cara, Então você vai ter que parcelar muito tentando mudar. Certo erro, certo erro. Imagina alguém que passou a vida inteira comendo errado vai falar, agora bateu a conta, vamos comer certo. É muito difícil. Do que o pessoal pensa assim, né? Ah, vou fazer uma dieta, 2 palitos, tô... eu sou dieta da internet. Pega muito dieta da internet, né? E não é assim, gente, não é assim, tá? Quantos anos você demorou pra chegar no ponto que você tá hoje, entendeu? Quando eu falo isso, se você chegou no ponto que você tá com uma saúde quebrada, porque você maltratou muito. Tem casos à parte, mas a mesma coisa que a gente vai pegar outro ponto. Para um atleta de bodybuilder. Cara com 30 anos, 105 quilos com percentual de gordura baixo. Cara grandão, 110 quilos, 120 quilos. O cara chegar daquele tamanho, ele tá 10 anos martelando, comendo bem, treinando pesado, estruturando o corpo pra chegar lá. Ele levou 10 anos pra ser bom. É a mesma coisa que o cara tá quebrado por dentro. 10, 20, 30 anos, mandando bala em alimentação não saudável. Só com sedentarismo, Sabe? então, se as pessoas... É muito complicado falar isso. Mas se elas começam cedo, fazendo o básico, cara, não é sofrendo, é fazendo o básico. Você paga a tua dívida do fundo. Entendeu? E que não, né? Tipo, algo que você... Vamos colocar aqui, então, linguagem errada. Uma restriçãozinha que você dá para uma alimentação um pouco mais com qualidade. Restrição que eu falo assim, é você não se deixar por impulsividade, né? Você trocar sua impulsividade, de repente, por uma qualidade alimentar um pouco melhor, não deixando de comer o que você gosta, que acho que é um ponto muito importante, é a qualidade de vida que você tá dando pra você quando você tiver lá 70, 80 anos, tá ligado? Uma comparação muito, muito boa disso que você falou, uma coisa básica, né? O pessoal me pergunta, Gabriel, não posso comer pão? Por que eu tenho que tirar o pão francês? Mas rola um preconceito usando pão francês. Eu vou até abrir pão francês, eu vi, não. Não é pão francês, é o que você coloca dentro do pão. O cara lá pega 3 colheres de manteiga no pão, vai triplica a caloria. Ele fala, coloca um ovo aí. Você tá botando uma proteína até pro diabético, melhora o impacto da carga glicêmica, a proteína e gordura junto, vai atrasando esse impacto. Então qualquer tipo de pessoa pode comer, até isso que eu vou falar é um pouquinho complicado. Qualquer um pode comer qualquer tipo de alimento. Tem hora e quantidade. Ela pega. Velho, tem negativa. Quantidade. E, Gabriel, vamos lá então. Cara, quando a gente fala de alimentação dentro do diabetes, qual que tem que ser assim? Não a restrição, mas assim, o cuidado maior que ela tem que ter. Né? Em questão, eu falo nutricional, seja carboidrato, proteína, qual tipo de cuidado que a pessoa tem que ter quanto a essa questão alimentar? Tem que rolar um equilíbrio? Como que funciona? Prioridade pro diabético. Isso, qual que é a prioridade nutricional para o diabético? Primeiro ponto. O diabético, vou falar tudo tipo 1. Ele é insulino dependente, dependente da insulina. Ele precisa ter um acompanhamento nutricional pelo início para equalizar. Tem quantidade, qual tipo de insulina você está usando? Qual a quantidade? Vamos equalizar, tem cálculo que a gente vai fazendo em consultório, de acordo com o tanto de insulina, quanto que ele vai comer, a hora que vai bater aquilo. Bom, é um pouquinho mais complexo para eu falar exatamente, mas eu vou falar dos tipos de alimento. A gente pega o diabético tipo 2 ou pré-diabético, onde a gente tem que fazer um controle glicêmico, ter cuidado. Então, as prioridades seriam fracionar as refeições ao decorrer do dia, evitar dar picos. Comi muito agora, daqui a pouco daquela coisa da beliscada que eu falei, então o belisco acabou. Seria o melhor cenário que eu tô falando, tá? Vamos supor, em vez de comer 3 vezes por dia e dar 2 beliscadas, vamos fazer 5 refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Tentar encontrar um equilíbrio nessas refeições com fibras, que nem eu falei, aveia, chia, linhaça, alimentos integrais, batata doce, batata inglesa, o pessoal condena, dá para ter, caprichar de legumes e vegetais para aumentar esse volume que dá saciedade, nem aumentar o número de fibras nas refeições. Então a gente passa a deixar o belisco de lado e passa a ter refeições equilibradas. Se a gente conseguir botar proteínas nas refeições, maravilhoso. Ovos,
carne, frango, até alimentos como leite, iogurte para equilibrar essas refeições. Pega ali um iogurte, vamos botar uma chia para aumentar o número de libras dele, ou aveia, vamos colocar uma fruta. No almoço dá para pegar uma porção boa de filé de frango grelhado, carne grelhada, não frito. Vamos reduzir a gordura também. Se botar uma gordura boa, usar um azeite de oliva extra virgem, vamos botar um abacate, uma castanha. Só que quando a gente fala de castanha, abacate, o pessoal já entra, vai ficar caro, vai ter salgado equilibrado. Só que dá para fazer muita coisa pro básico. Tira o seu lanche que você come atolado aí e investe em... Cara, eu vi um post no Insta, não me recordo o perfil. Estava assim, lanche, tipo, R$ 30. Aí tava lá, tipo, banana, R$ 5. O quilo, né? Nossa, a banana tá cara, mas fim de semana você tem uns 30 lá pra comprar lanche, né? Isso é um ponto que liga para outra coisa também, tanto por diabetes quanto pessoa comum, é que uma das coisas que a gente tem que definir na hora de montar o plano de alimentação de alguém é quanto a pessoa tem de dinheiro para gastar. Porque tem plano que realmente fica caro, tem plano que fica barato. Então não importa a situação financeira da pessoa. Lógico que eu estou pegando um ponto de pessoas com alto problema de financeiro, está passando muita necessidade, que a pessoa ela tem que realmente comer. Mas vamos pegar alguém que consegue ter um pouquinho de seletividade. Boas escolhas dá para ser feita gastando pouco para um diabético, sim. Só que às vezes a pessoa ela tá com um hábito antigo que ela não consegue mudar, onde ela tem a opção da escolha, mas ela não consegue comer o grelhado, ela tem que comer o frito. Então excesso de gordura, excesso de óleo, excesso de açúcares. Você tá falando que você vai poder comer um chocolate, mas vamos pegar um chocolate amargo, ali 20, 30 gramas, vamos pegar 3, 4 quadradinhos, vamos dar uma barra de chocolate. Sim. Então são hábitos que a gente muda. A diabetes é mais ou menos você mudar o teu estilo de vida. Legal. E, cara, quando a gente fala, né, você falou de pré-diabético, né, diabetes tipo 1, tipo 2. O pré-diabético, o que seria? Só pra galera... Pré-diabético é alguém batendo na tua porta pra cobrar a dívida e falar, tá chegando, ó, já tá batendo ali pra dizer pra você. Então, o que acontece? A gente tem 2 pontos. O pré-diabético que sabe que tá pré-diabético e quer cuidar, mas o engraçadão que tá pré-diabético e não tá nem ali, porque ele acha que ele não vai virar diabético. Só que muitos não têm sintoma. Ele acha que ele não vai virar diabético, verdade. Eles são assintomáticos, alguns começam a sentir, às vezes, começam a ir no banheiro, começam a ter muita sede, começa a sentir, às vezes, um cansaço, alguns têm mudança de peso, começa a ter alguns sinais. Mas a maioria está quase diabético, porque não faz um exame de sangue, come errado, não faz atividade física, quando vai fazer um exame de sangue ele está pré-diabético. A gente tem algumas hemoglobina glicada, tem como medir a glicemia, fazer uma curva para saber se já virou diabético. Até quando você está diabético, não é só pela glicemia. Você tem que fazer mais testes de glicemia, dá para conferir com os outros exames para ver se você realmente for diabético. Mas a gente fala em pré-diabético, a gente fala até uma pessoa resistente à insulina, onde está com uma glicemia alterada, às vezes você tem alteração na parte de insulina. E como que resolve o pré-diabético? Atividade física e alimentação. Só que não é no básico, falar faça atividade física e faça alimentação saudável. Então é aí que a pessoa cai no golpe, acabou. Vou ter que cortar tudo, não posso fazer mais nada, não faço mais nada diferente. Não, são mudanças de hábito. Tá comendo uma barra de chocolate inteiro, 4 quadrados por dia. Tá comendo um pratão de arroz e feijão no almoço, reduz um pouco o arroz e feijão, não importa ele, aumenta a quantidade de proteína, aumenta o legume, aumenta o vegetal. Não come nada de manhã, vai ele pega uma coxinha salgada, né? E um café, uma coxinha e um café. Tipo, pega um pão francês, coloca no ovo. Coloca, gosta, pessoal, eu gosto muito de um docinho, vamos deixar o docinho ali. Cara, muda, fez atividade física, regulou o tempo da alimentação, começa a cair a glicemia. Então a pessoa tá com a sinalização, eu tô pré-diabético, eu tô sentindo isso, tô quase chegando ali, líder, cara. Se ficar diabético, aí você já tem a dívida ali, cara, que fica mais complicado de lidar. Ô, Gabriel, em relação a adoçante para um diabético, como que você pega o adoçante? A gente olharia, se a gente for pegar tipos de adoçante, vai ter muita briga, muito marketing, é muito marketing adoçante. As indústrias realmente lucram muito com isso. Açúcares, até tem gente que vai me condenar por falar isso. Não, ainda vamos trocar o açúcar ali, demerara, mascar. Cara, açúcar vai ser açúcar, vai ter pouca diferença. Açúcar é o mais barato. Realmente, açúcar vai ser o mais barato. Pouca diferença na tabela nutricional para valer a pena. A mesma coisa do óleo de coco. Porque se você vai fazer uma comida fora de coco, você pode usar uma outra coisa. Não vai ter aquele tipo de vantagem, não. Adoçante, como que você fala pro cara usar um zero cal se ele odeia o zero cal? Como você fala ele usar um stevia se ele odeia o stevia? Ele não vai usar, ele vai colocar açúcar escondido e vai falar para todo mundo que tá usando adoçante. Tomou esse adoçante, gostou? Vamos reduzir a quantidade e usa esse. Que realmente é o que a pessoa quiser usar. E é doido, cara, que meu avô era engraçado, né? Ele troca o açúcar, não, sou diabético, ele tem que trocar o açúcar. Aí ele trocou o açúcar pelo adoçante, velho. Ele pega o adoçante, velho.
Não é nada, mas é um inferno que é engraçado. Meu, 2 gotinhas mais nada de adoçante. Engraçado que minha avó nem foi pelo adoçante, cara. Ela trocou pelo açúcar mascavo. Mascavo não, desculpa, demerara. Cara, eu falei nesse. Vó, não, cara. Viu, ô Gabriel, calma, outra questão aqui agora, quanto ao adoçante. Quantidade vai influenciar muito, né? Tipo assim, troquei o açúcar pelo adoçante, mas de repente usava um açúcar, uma quantidade menor, e um adoçante você joga um pouco mais para dar aquele sabor que você gostava. Eu acho Influencia? também influencia no sentido assim. O açúcar versus... Vamos falar uma coisa que eu vou ter uma comparação legal para vocês. Coca Zero versus Coca normal. Você tem alguém que tá ficando gordinho, alguém que tá diabético, alguém que ama refrigerante. Trocar o refrigerante comum pelo refrigerante zero é a melhor coisa que você faz na tua vida. Tem gente que julga. Tem diferença mesmo? Com certeza. Com certeza. Galera, Não consigo ficar sem o refrigerante. pessoal fala que não muda nada. Muda. Com certeza. O pessoal pode ver o sódio. Já viu o sódio do refrigerante zero? Então tem diferença do fitness e a diferença do saudável. Tem muita diferença em relação a isso. Se você quer ser saudável, você não utiliza nem refrigerante. Se você tá no fitness, você vai priorizar a caloria, redução do açúcar, que tem caloria. A Coca Zero você toma, não tem caloria. Só que a gente sabe o quê? Os dois não são saudáveis. O refrigerante zero não vai impactar. Se a gente pega alguém que está enchendo o cafezinho de açúcar, vou falar, tira o açúcar que tem caloria, vai te dar um impacto, vai prejudicar você. Vamos colocar mais adoçante que a gente sabe que não é saudável, mas não vai prejudicar você dessa forma. Legal. Essa questão da Coca Zero, o pessoal tem bastante conceito, né? Ficou um suco, né? O pessoal, não, o suco é melhor, mas que nem você disse. O suco, ele tem mais calorias, né? Se você for pensar no meio fitness, acaba sendo melhor você usar a Coca Zero. Vou tomar um suquinho de laranja aqui, botar só no índice calórico. Moderna de uva, então, eu tenho, às vezes, a paciente estava com déficit calórico, economizando ali 500 calorias, pouca coisa. Aí ela vem no retorno e fala, então, no almoço eu coloquei suco, comi um suco de manhã, aí à tarde ela foi fazendo suco, os copos de suco de uva, 30 gramas de carbo, ela mandou 90 gramas de carboidrato num dia, tomando 3 sucos, saiu o déficit calórico, prejudicou o processo dela. Açúcar é um vilão, excesso calórico sim. Só que se a gente vai comparar aquela história do tomar saudável, vai comparar aquela história do fitness e do saudável, se ela tivesse tomado Coca Zero, não seria saudável. Não estou apoiando Coca Zero, mas ela não teria prejudicado o progresso dela. E aquele suco de saquinho zero? Que seriam mais preparáveis que vão para tomar Coca Zero. Não tem calorias. O suco padrão, aquele de saquinho normal, sem redução de açúcar, é um vilão para quem tem diabetes. É um vilão para quem tem diabetes? Ou você... O que você fala sobre o suco de saquinho, por exemplo, para quem tem diabetes? Então, para quem tem diabetes, eu prefiro, no mesmo caso que a gente está falando da pessoa certo, do saudável para o fitness. Ela está tomando um foco calórico. É muito melhor ela comer a fruta, sem bater ela, comer morder, tem a parte de fibras, absorver isso no que lá e tomar um pouco e ter um pico mais rápido, não vai passar o processo digestivo mais rápido, fazer uma fruta para uma refeição equilibrada. Nossa, o diabético ele precisa cortar o suco? Não, controla, bota um pouquinho de suco junto com uma refeição. Sim, botei o meu almoço, está controlado, quanto tem de carbo, está planejado. Ou se ele tem lá um planejamento onde ele tem 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão, ele colocou 300 ml de um suco de uva, ele praticamente dobrou a quantidade de carboidrato dele. Então ele teria que ter um ajuste, onde ele tem um pouquinho mesmo de carbo no prato para tomar. Que dele fala, comer pouco, né? Comer pouco, mas a questão calórica tem que superar, tia. Hidrata judia mais que o belisco. Você não percebe. Você não percebe, cara. Você fala, e o diabético, por que o diabético tem muito problema com o belisco? Porque justamente ele ficou diabético por maus hábitos. Os hábitos de beliscar é o que mais vai fazendo a pessoa no prazo ter problemas. E geralmente as pessoas têm mais tendência a pegar aquilo que realmente tem uma absorção mais rápida. Eu pelo menos tenho essa ideia de, tipo, cara, você pega um doce ali, um bagulho, é uma bolacha, por exemplo, algo que é muito doce, né? Cara, você falou nessa questão de bolacha, antes de eu começar a fazer minha nutrição, fazer dieta, né? Cara, o meu café da tarde era 2 pacotes de bolacha. O que é isso? Um leite e Nescau, cara. Uma fruta pra finalizar. É raro descrever a maioria das pessoas. O que acontece quando elas querem mudar de vida e elas ainda estão comendo errado? Elas acordam, elas não comem basicamente nada. Ou elas fazem jejum, ou elas vão pegar uma fruta. Aí na hora do almoço, que é a hora dela dar uma caprichada, ela vai botar ali um pouquinho de frango grelhado, um monte de alface, mais nada. Chegou à tarde, vai tomar um chá e pegar umas castanhas que ela viu na internet que é bom.
Filho, chega à noite, ela come a geladeira, a mesa, o que tem na casa de Tá, ó. Aí fez uma restrição calórica o dia inteiro pra chegar à noite e descontar todo o estresse que ela teve de trabalho, aquela ansiedade, aquela raiva, aquela briga que ela teve com alguém, chega e ela come a casa. Interfere no emocional, né? A fome é uma dívida. Se você não vai pagando de manhã, ela é cobrada à noite. Se você divide suas refeições no decorrer do dia, você não precisa comer a cada 3 horas. Isso é um mito. Mas você ajuda o teu corpo a entender essa ansiedade. Isso que você falou é verdade, cara. Porque eu comia só as 2 bolachas ali, mais uma xícara assim, de não sei quantos ml, com leite Nescau. Chegava à noite, cara, tava varado. Né? Varado. Hoje, eu tô em déficit calórico e não tô com fome, cara, hein? Certo, doido. É engraçado. Gabriel, cara, uma dúvida que me perguntaram, que nem tá na nossa colinha aqui. É, cara, diabético pode usar suplementação? Digo, creatina, whey, porque assim, tem um amigo meu da academia que fala, pô, Gabriel, eu tenho diabetes, até tá forçando, tenho diabetes, mas eu tenho medo de usar, porque um nutricionista falou pra mim que eu não posso, que eu não devo, que senão eu vou dar um pico aqui e vai me fazer mal. Isso realmente é verdade ou é um mito? A gente fala de suplemento. A gente vai falar de whey protein, que é mais conhecido, por mini foco. Então a gente fala para alguém, um diabético, que ele não pode tomar whey, a gente tá falando para ele que ele não pode tomar proteína. Então isso é errado. O diabético pode tomar whey normalmente. Por que um diabético não poderia usar creatina, sendo que a gente tem estudos hoje que a creatina auxilia no diabético? A gente tem idosos usando creatina que nem treina. Então a creatina, ela tem benefício sim. O cara que tá treinando, quer suplementar uma creatina, quer suplementar um whey, ele pode. Vai auxiliar ele sim. É o contexto da alimentação que iria atrapalhar, não a suplementação. O que não é interessante? Ele suplementar carboidratos em pó, hipercalóricos, dextrose, maltodextrina, pico altíssimo de carboidrato de uma vez não é interessante. Mas se você tá me perguntando de whey e creatina, tenho diabetes, tô treinando, tô fazendo tudo certo, posso suplementar? Não vai atrapalhar o diabetes. Muito massa. Gabriel, a gente tinha já comentado aqui que, né, nossos avós têm diabetes, né? Eu tenho tios também, diabéticos. E queria saber quem que... deixa eu ver, deixa eu formular melhor. Quem que está no risco, né? Tornando diabetes? Contra a diabetes, né? Então, se a gente for pegar estudos, a história mesmo que a gente viu, a gente pega que os maiores casos de uma diabetes tipo 2, a gente vai pegar alguém acima de 40 anos, a diabetes como mesmo na infância, mesmo adolescência, mas vamos pegar que a gente tem uma mutação, uma parte crônica, um problema mesmo que vem ocorrendo muito pelo estilo de vida. Então, quando a gente tem alguém na adolescência, do gordinho, mais sedentário, não come bem, já é um alerta. A pessoa chegou na fase adulta. Ela não faz atividade física, ela faz pouca atividade. Ela está com um percentual de gordura alto. Ela tem pouca massa magra, ela está com uma distribuição corporal incorreta, na verdade. Ela tem muita gordura e pouca massa magra. Ela já é uma sinalização de alerta não só para diabetes, mas uma alteração no colesterol, ou possível problemas de hipertensão. É um mix de problemas que vão ocorrendo. Seria mais alimentação do que genética, né? Tem influência genética, não vou mentir, vai ter. Tem pessoas que têm uma menor predisposição a ter a diabetes. Mas o cenário que você tá, o que você come, o seu estilo de vida define muita coisa. Então, se eu for falar, quem é o sujeito que está propício a ter diabetes? O sedentário, a pessoa que não cuida da saúde, não faz atividade física, tem que fazer mais exames. Ficou pré-diabético, aquela coisa que eu falei, bateu na porta, te dando uma chance de melhorar e não ficar diabético. Fiquei diabético. A vida não acabou. A gente só tem que cuidar. Aquilo que você não fez naquele momento tem que ser feito agora ou nunca. Sim. Gabriel, cara, outra questão, cara, foi muito falado até quando a gente lançou a nossa caixinha de perguntas e até comentando com os nossos amigos, né? Quanto a gente fala, eu quero saber da sua experiência clínica agora, tá dentro do seu consultório e tudo mais. Quanto aos seus pacientes diabéticos, quais são as principais queixas? Eu falo tanto quanto a dificuldade alimentar, mas como também sintomas. Cara, tô me sentindo muito cansado, ou, enfim, o que você vê na sua experiência clínica sobre os seus pacientes quanto a diabetes, tipo assim, tanto em alimentação quanto em sintomas? Quando eu recebo paciente diabético, eu tenho, inclusive hoje eu tenho bastante, trabalho com bastante pessoas com diabetes tipo 2. A pessoa chega geralmente em um problema básico. Ou ela está sedentária e quer iniciar a atividade, ou ela já começou e não sabe por onde começar. Então, o primeiro auxílio meu que eu vou firmar, a gente define, a gente conversa, tem a parte da minha empresa de treino, mas como nutricionista eu posso orientar. A gente tem até planilha de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos definir junto, na verdade. Então, eu peço para ele, pelo menos 30 minutos de caminhada por dia. Entrando na musculação, maravilhoso. Tá fazendo musculação 3, 4 vezes por semana, perfeito.
Então, minha primeira conduta é auxiliar ele a fazer uma atividade física. Tá feita atividade física? Vamos começar a regular a alimentação. Só que aí entra as queixas dos pacientes. A maioria fala para mim claramente, Gabriel, eu não consigo seguir dieta. Eles vêm com essa palavra. Eu realmente gosto de alimentos mais gordurosos. Eu adoro um doce. Eu tenho a minha vida inteira, eu tô há 20 anos comendo errado. Se você colocar um papel para mim assim, então eu não vou fazer. E geralmente eles chegam depois de ter passado por 5 ou 6 nutricionistas. E eu não tô falando que eu vou ser o cara que vai resolver a vida dele. Eu falo, vamos fazer o seguinte, aquela coisa que eu também comentei. Vamos dar o que você precisa para você ter o que você gosta. Então, é uma negociação com o diabético que nem é para qualquer tipo de pessoa. Você está disposto a melhorar? Vamos comer um pouco disso? Aí você tem um pouco daquilo. Vamos comer isso aqui nesse horário? Aí você come um pouco daquilo. Eu tive um paciente diabético que chegou para mim falando que todo dia à noite ele vai tomar um copo de uísque. Que não importa a situação, ele vai tomar um copo de uísque. E eu falei para ele, vamos tomar o teu copo de uísque, mas antes disso, vamos regular uma refeição, porque ele não jantava, ele tomava um copo de uísque. Tá, mano. Então a gente fez uma negociação. Ele passa a ter uma janta equilibrada e ele vai tomar o uísque dele. Nossa, o Gabriel prescreveu o uísque no paciente. Não, o paciente falou que não vai parar de tomar o... Vamos quando você tá, porque se eu chegar pro cara e falar assim, vai embora. Não, você não vai tomar isso. Ele vai pra casa dele, ele vai fazer as coisas erradas, ele não vai ter nada. But I'll see around a fazer after the lockdown melhor, ele vai estar saudando, cara, ele é surreal. Ele vai ele mais vamos estar ele melhor, ele vai 100%. Mas o fácil para ele é fazer. A gente é melhor rápido, ele fez o cheiro de vaga, a da brava, a da semana. But you live out in the big time in the world, as this kind of road, and the service back. There's a chance of the penalty. Pode ter certo da gente aprovação after the spat. That time good and good. Hasn't come to support. But sure. But song. It said it's accurate. And I think that the one watch us and thought the labor with the booze. So, wait to find about the fact. Passage was out of the world evidence that was by the bad world in the attack. What's the threat, buddy? But I thought we decided was bad. It felt in that but a little bit into the hat that and a little that's off the path that road. And a little path for bad as a person for the rest of little. But at there the start. And it was weapon on. As well the son of the son of best. I was the son. I read and the top of the sound and leading much of thumbs in but them coming. I still whereas you go see and the fun keeping the sense and you'll be looking. I said, please get a little tap out of the time thought and a little on. But I think that after this game, get the hand with a pastor, but then I really thought that and I take that well. And still meant that the buses on houses worth come mad after short the best after so good. We won't in fact the pain of it. The bus at the house and then for the I just didn't work the Thomas the bad. I needed to the dead the wild for patients said it was means sussing and good. I needed the needed to take it in the pan somebody. And after the shot, as at the shop, I said it as was on the sun, the bus was it just seen it. It was the after circus city as a bar shot. And it is and pick up with his and my system stadium. The total of the accepted as a great city never but at the with that. You better not glad what this was the dig, not the story. They can move it. Ela, às vezes, responde melhor for good enough to my burden, so cada estigma dela tá mais baixo. O meu objetivo é que a pessoa faça atividade física, que a pessoa treine, é melhorar os níveis de insulina. Se o cara tá com uma insulina muito alta, é como se o corpo dele entendesse, eu tenho que reservar gordura. Eu não tenho que levar para uma sinalização de crescimento de massa muscular. Então a gente acaba tendo essas alterações. A gente fala, deixar o nível de insulina só baixo, insulina é um vilão. Não, se a gente fala de uma pessoa, insulina é anabólica. A gente quer também. Então é o controle de tudo. Se a gente tem muita mudança, muita variável hormonal, a insulina está lá no alto, a glicemia está lá no alto, não está funcionando como deve. O melhor cenário que a gente tem para uma pessoa normal é ter estável uma glicemia ou insulina funcional. A insulina é a coisa que eu falei para você que eu mais gosto de avaliar. Porque isso fala que a pessoa está bem responsiva. Se um paciente chegou para o exame outro dia, onde a glicemia, aí uma questão legal até de falar, a glicemia dela estava um pouco legal, assim, não estava para a zona de risco. Mas a insulina dela estava altíssima. O que será que pode ser? O que será que está acontecendo? Ela está com a gordura elevada.
ela belisca bastante. Ela não elevou tanto a glicemia, então vamos melhorar a estimina dela. É aí que a gente fala de uma redução de carboidrato, se não for low carb, para melhorar essa resposta de hormônio. Então a pessoa começa a cair em nível de insulina, ela começa a perder retenção de líquidos, cai sódio, ela começa a murchar. Ela emagrece 2, 3 quilos, porque a gente reduziu o carboidrato, segura sódio, segura glicogênio, você perde retenção. E aí, com o passar dos meses, a gente fica acompanhando. Como é que está a insulina? Como é que está a glicemia? Como é que isso está lidando com o paciente? Aí a gente tem as vertentes de que a parte hormonal lida com tudo. Então, e elas estarem ajustadas é o que a gente tem no paciente saudável. Que massa, que massa. Gabriel, cara, um bagulho que eu tava até pensando aqui, você falou sobre o paciente do uísque lá, né? Acho que tem muita gente que é diabético e gosta de tomar uma cervejinha, né? E eu vejo tanto que rola uma restrição muito grande até quanto a essa questão do álcool e da bebida por si só. Né? Uma pessoa diabética, por exemplo, claro, ela tem que se atentar a essa quantidade de álcool, né? E todo mundo tem, né, gente? Tomar cuidado aí com o álcool, né? Mas assim, quando a gente fala de uma pessoa diabética, ela tem que, né, como você disse, 100% dar uma cortada, tipo, num âmbito muito excessivo, ela pode ter aqueles... As brandas. Mexe, então, o diabético, ele entra no mesmo tipo da pessoa comum que quer ter um estilo de vida bom nesse sentido. Não existe dia livre, existe refeição livre. O que é a diferença? O dia livre você faz certo de segunda a sexta, chega no sábado você esqueceu o teu plano alimentar, você vai bagaçar, se você bagaça. Isso para uma pessoa não é legal. Imagina ter diabetes, não, ele vai levar um susto. Então a gente fala uma pessoa faz certo de segunda a sexta, sai ali com a tua namorada da sexta-noite, come um hambúrguer. Faz certinho no sábado até sábado à noite. No sábado à noite você come, vocês vão ali para comer alguma coisa. Você pega 5 refeições do seu dia que você tem no teu plano. Você acertou 4, errou 1. Vai trocar mais refeição. Isso na sexta, mas no sábado. Isso ele entra com o diabético também. Por 2 refeições livres na semana. Nossa, mas você está incentivando o diabético a comer besteira. A maioria dos diabéticos comem besteira escondida. Normal. Normal. Então imagina sendo uma evolução o cara fazer certinho para pegar 2 momentos da semana e Vai tá progressando. Dá para fazer. A cerveja zero não daria nada pra um diabético. Que sentido? Eu digo... Tirar o álcool? Tem sumo, assim, a ausência do álcool influenciou alguma coisa? Até daria menos. Se a gente for falar de álcool não é saudável. Álcool atrapalha o emagrecimento, são vias em hidroaflito, álcool atrapalha a hipertrofia. Então, se eu for eliminar o álcool, você está prejudicado ali de redução de gordura e ganho de massa magra. Se a gente está falando de um cara sedentário, que é o pior caso de todos, deixando o álcool ali, tudo vai prejudicar. O diabético tem chances de problemas renais, vários outros tipos de problemas relacionados. Ficar martelando o álcool não é muito interessante. Favorece, né? Favorece. Só que tem diferença do álcool também entra na quantidade. Você vai tomar um negocinho de uísque ali, você vai tomar 2, 3 latinhas de cerveja, você vai tomar 10 latas, 15 latas de cerveja, uma garrafa. Então, eu prefiro que a pessoa se controle no álcool comparado a tomar besteira. É melhor que ela coma um pouquinho mais de besteira do que ficar exagerando no álcool. O álcool, eu acho que é o pior vício que alguém pode ter. Cara, e você acha que a diabetes ela pode acabar puxando outra doença, né? Carretando, né? Isso acarretando doença. Como hipertensão. Acarreta porque não diretamente, indiretamente e diretamente. Porque a pessoa que ela tá com diabetes, ela vai começar, às vezes, tá pré-diabética ou virou diabética, por muito errado. Muita besteira, muito açúcar simples e muita base de carboidrato simples e base de gordura, frituras. Já tá ali pro colesterol dando sinal. Triglicerídeos, então, tudo alterado. Aí ela começa, faz o exame de sangue, do colesterol acabado, começa a fechar a artéria, uma coisa leva a outra, sangue, glicose, tudo circulante, glicemia alta. Ela não tá cuidando da glicemia, é muito problema que leva. Desde, você pega geralmente, que a gente fala uma síndrome metabólica, que a pessoa tem mais de problema, chega a 3 tipos de problema, por exemplo, chega alguém lá, tem diabetes, tem hipertensão, tem isso, tem aquilo, acaba que nunca a pessoa geralmente ela tem só diabetes. Ela tá com uma coisa, outra tá lascada. Então aí, se ela não cuida, imagina a bola de neve que não vira, tanto de coisa que vai gerar de conflito. Então, às vezes o cara ele é diabético, ele infartou. Beleza, a diabetes, ela teve influência no infarto. Mas tudo que ele não lidou, tudo que ele não foi olhando, que estava colesterol, que estava triglicerídeos, uma coisa vai levando a outra. O estilo de vida que não é saudável, ele leva para um caminho só, né? Que é glicemia, diabetes, hipertensão, colesterol alto, muito problema.
Sim, cara. E é doideira, né? Tipo assim, até quando a gente fala de. Eu falo da questão do álcool, porque assim, é um. Você bebe. Não, 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 calma lá. Não, fala a questão do álcool, é assim, né? Eu tenho muitas pessoas. Não, tem muitas pessoas. Não, gente, eu tomo uma cervejinha, mas pra mim não é aquilo, né? Não, mas é assim, eu tenho muito questionamento sobre o álcool, porque rola muita. Sabe, tipo assim, tem muitas fontes sobre o álcool, mas nada muito fundado, sabe? E eu vejo que a galera tem uma parada com o álcool, que eu falo no sentido de, claro, que o álcool faz muito mal, né? E assim, o consumo é excessivo. Então, Gabriel, quando a gente fala no álcool, eu gosto de pegar o álcool porque assim, não, não é isso. É que eu sei que tem muita gente que tem diabetes e tem um problema com o álcool. Sabe, meu pai ele tem uma mercearia e geralmente quando a gente olha pros caras da mercearia, o vizinho meu lá, o cara ele tem um baita problema com o alcoolismo, tá ligado? E ele não consegue ficar sem a cerveja dele. Então, assim, quando a gente fala desse controle de álcool, até dessa questão metabólica, né? Então, assim, não é até uma questão nutricional. Seria interessante ele não cortar do zero, então, tipo assim, tesourar e pra tudo. Pra tudo, nada se corta, tudo se reduz, se ajusta e tem muito certo. É isso que eu queria saber. Você chega alguém e fala assim, Gabriel, ó, fim de semana, sexta, sábado, domingo é álcool, é cachaça. Eu falo, vamos tirar 2 dias desse me Aí, galera que vai pras festas aí, ó, cuidado, hein? Tem tanto paciente que vem nessas festas que vocês organizam aqui na faculdade. Ó, a gente não organiza nada, tá fácil. Tanto paciente que vem, que eu sei que bebe pra caramba. Então, assim, o álcool, a melhor escolha que você vai ter é escolher o dia pra você beber. Diminuir frequência de dias. É melhor beber um pouquinho mais na sexta ou beber na sexta e no sábado. Escolhe um dia, bebe nesse dia, no outro dia não chega. Bebo 6 cervejas, vai beber 4. Bebo 3 drinks, vai beber 2 ou a redução gradual é a melhor forma. Cortado, deslocado. Até porque, né, é que nem você disse, né, para nada, para nenhum alimento. Até porque se você acabar cortando, né, esse alimento, possivelmente você vai ter uma propulsão alimentar mais para frente, né, você cortando assim, zero mesmo, né, acaba acarretando isso. E quando a gente fala desse hábito de beber do álcool, o problema não é nem só para diabético, é para todo mundo. O álcool em excesso vai dar tanto problema para as pessoas. E às vezes tem gente que treina pra caramba, faz exercício pra caramba, faz a alimentação certa, o álcool vai lá e o excesso de álcool atrapalha a vida da pessoa no total, né? A gente tem muitos problemas com o álcool. Eu já vi estudos falando até que tem dessa corpenia, né? A perda de massa muscular no corpo. Acontece por vários fatores. E, Gabriel, quando a gente fala de diabetes, né, o quesito de gordura visceral, o que você pode falar pra galera sobre, né? Se tem influência e o cuidado que a gente tem que ter com a gordura visceral, que eu segundo minhas pesquisas e estudos, né, faz um mausaço a gordura visceral. Um dos distúrbios que a gente pode ter, a gente não tem provado exatamente o que gera, lógico, sem ser o óbvio, diabetes. O que gerou esse distúrbio? A gente tem vários caminhos. Canal de GLUT4, insulina tá chegando pouco insulina. São vários caminhos que envolvem o problema com a insulina. É uma coisa muito ampla. A pessoa ali na parte do sangue tá com excesso de gordura também. Todo tipo de gordura circulante tem gordura visceral, tem diferença. Só que se a gente fala alguém que tem gordura visceral alta, alguém que tem gordura corporal alta. O excesso de gordura não é só o problema carboidrato. O excesso de gordura é assemelhado com pessoas que desenvolvem diabetes. Tem sim total ligação. Perfeito. E agora, quando a gente fala, né, da diabetes, né, assim, na juventude, por exemplo, né, uma pessoa jovem, ela altera alguma coisa referente, por exemplo, a dieta não, então vamos mudar a linguagem, quem quer? Plano alimentar. O plano alimentar, então, do paciente, ele muda dependendo da sua idade? Por exemplo, tem uma diferença entre a dieta de um paciente, o plano alimentar de um paciente, vamos supor, com 18 anos, para um paciente com 40, para um paciente com 70, tem uma diferença ou assim? É controle e organização? É controle, é a organização que você falou, mas tem o hábito que cada idade acaba tendo por tipo de alimento e tem risco nutricional que acaba mudando. Às vezes um menino de 18, 20 anos, ele está menos suscetível a alguns problemas. Então não tem problema se ele come um pouco mais daquilo, um pouco menos daquilo, ajustado no plano. O idoso pode ser que já esteja com outros problemas de vitamina. Então tem que ter uma atenção maior. O cara na fase adulta vai chegando idoso, vai tendo algumas mudanças hormonais, vai caindo o nível de testosterona, vai mudando muita coisa, que tem totalmente ligação com o plano alimentar. Eu posso dizer assim que vai ser mais ou menos a mesma vertente, vai ser praticamente uma conduta parecida, mas digamos que o jovem ele tem mais flexibilidade, habilidade de fazer mais coisas diferentes e ter um pouquinho mais de caminho, comparado a um cara adulto idoso que já estragou, que por um ano passado não está muito legal, está com muito problema de saúde, ele tem que ser um pouco mais rígido com ele.
Por isso que se você faz aquele 1% por dia, quando você está idoso, você não tem que pagar aquela dívida de uma vez. Você tem uma flexibilidade. O idoso, ele pode tomar um pouquinho de cerveja, ele pode comer chocolate, ele pode comer bolo, ele pode se divertir. Mas aquele cara que chegou doente, chegou cheio de problema por não ter cuidado no passado, vai ter que cuidar um pouco mais e vai pagar as consequências mais cedo. Gabriel, outra pergunta, cara, que eu tenho, referente à bariátrica. O que que diferencia, por exemplo, agora uma pessoa que, vamos colocar uma pessoa, né? Uma pessoa adulta, obesa, né? Que tem uma vida sedentária já desde muito jovem, nunca praticou atividade física e tem o quadro de diabetes, né? Bariátrica. Tá. O que muda, né, na refeição dele por ser bariátrica? E eu tenho pacientes bariátricos também, vamos ser legal, porque a gente tem o que muda? Vamos supor que você é um paciente bariátrico e você quer ganhar massa muscular. Você não vai conseguir comer um barril de comida aqui que nenhuma pessoa poderia comer. Então, a principal conduta que eu tenho para o bariátrico é, além de acompanhar exames de sangue, porque ver o que está mudando, o que tem de problema, que acaba precisando, às vezes, suplementar alguma coisa. Não vou nem dizer, olha, recomendo que você bariátrico tome essa suplementação, não quero nem comentar porque o pessoal faz coisa à parte. Mas a maioria dos meus pacientes bariátricos chegaram com problema de vitaminas para a gente tentar dar uma atenção. Dependendo da reforma de suplementação, até a gente ver como que ficou para a alimentação. Mas a principal conduta é o fracionamento do decorrer do dia. Mais números de refeições equilibrados. O diabético, não falei que às vezes faz 4, 5. Vamos pegar que às vezes um bariátrico, se você comer mais, pode fazer 7 refeições no dia. Tomar muito cuidado com o volume. Às vezes a quantidade, ele fala, putz, estou muito cheio, eu consigo comer mais, está me estufando. Tem pacientes que às vezes acabam tendo síndrome e não se dão bem com algum tipo de alimento ou outro, então tem que levar em conta isso. Mas o fracionamento seria a prioridade. Preciso comer um pouco mais, vamos tentar priorizar um alimento que seja menos, não tem uma densidade assim, uma densidade calórica maior, na verdade, seja um pouco mais fácil de comer, mas a gente tem a conduta ao mesmo tempo, de outro lado, batendo da diabetes, onde a gente precisa fazer o quê? Introduzir fibra. Então, por exemplo, eu pego um paciente que às vezes está controlado, a gente acompanha bariátrica de diabetes. Nossa, você passou isso? Não, tá tudo bem. Acompanha o exame de sangue dele. Por exemplo, 2 bananas amassadas, coloca um pouquinho de whey, vamos colocar mais fibra aqui, vamos jogar um pouco de chia. Ele tá dando proteína, carboidrato, amassou a banana, vai ter um impacto mais rápido. Tá com uma chuva de chia aí que também atrasa, isso é lei controverso, mas ele faz uma refeição que ele consegue comer. E tá na sociedade. Na sociedade, que tá dividido no decorrer. E é engraçado essa questão, né, da pessoa que já é sedentária e tem um grau mais elevado de obesidade, que é muita impulsividade, né, cara? Muita impulsividade. Deixa eu falar aqui, ó, eu trabalho para atleta, trabalho com qualquer tipo de pessoa. O cara que eu tenho mais prazer de trabalhar é o cara obeso que chega para mim e fala, Gabriel, eu quero mudar, só que eu não consigo. Esse cara, mas eu juro de coração, me dá um negócio assim, eu vou te ajudar. Porque não é fácil, cara, não é chegar e passar pro cara um plano alimentar assim, segue isso aí e se vira. Ele não vai seguir. É muito, todos os meus pacientes eu passo, tem no WhatsApp, a gente conversa, é muita parte psicológica. Se teu psicológico não tá bom, tua dieta não vai estar boa. Se teu psicológico não tá bom, o seu físico não vai ficar bom. Você pode ter treino, você pode ter dieta. Se tua cabeça não tiver boa... Tem a questão psicossomática também, né, cara? O psicossomático influencia muito, né? Ansiedade, né? Dificuldade de levantar, a depressão influencia muito, né? E até mesmo quando a gente fala desse grau de obesidade, não é questão de ser nem seletivo, né? Quanto a atender determinados pacientes. Mas como você disse, né? Acho que deve ser muito prazeroso a gente pegar um paciente, sei lá, pesa pra caramba do nada. Porque a gente fala uma pessoa sedentária, uma pessoa fala de obesidade e peso, pessoa com muito peso corporal. Essa pessoa, eu fico feliz quando acontece, mas é muito raro ela ter uma boa autoestima. Então, às vezes, o paciente ele chega já com medo, me procurando, mas com aquela sensação, Gabriel, eu quero mudar. O que já aconteceu várias vezes? O paciente obeso, ele não me manda nem a foto dele, porque ele não quer que eu veja achando que eu vou julgar. Ele não aparece na chamada de vídeo, porque ele tem vergonha da minha imagem. Então, imagina a minha vontade de querer ajudar essa pessoa. Tem vontade de abrir a câmera. Situações não só comigo, mas com outros nutricionistas. Do cara não aparecer, o cara não mandar a foto. Só que você foi lá, ajudou, mostrou o caminho, mostrou que é possível. Ele começou a fazer. A outra consulta ele vem mandando foto, vem feliz, vem rindo, aparece. Então você deu a parte psicológica da pessoa. Você mudou isso. Não é tipo pastoreal, né? Então, o prazer não é só mudar o corpo da pessoa. É lógico que sobrepeso não é saúde. Não é bonito romantizar a obesidade. E não é, jamais. Obesidade é o problema que mais mata as pessoas. Sim. Então, você tem que, não é condenar. Você tem um amigo gordinho, você auxiliar, né? Você tem um amigo gordinho, aquele cara que tá zoando ele, aquele cara que não sabe por onde começar, não vai me falar pra ele, não, fica assim, ajude o cara. Dá um conselho pra ele. E o interessante, quando a gente fala de uma pessoa até mesmo obesa,
Eu vejo que muitas vezes não é nem porque a pessoa não quer, sabe? Eu vejo que rola tanto uma pressão psicológica, né? De tipo, você precisa, você necessita que o processo aí não é rápido. O processo de perca de peso e qualidade de vida não é algo que é do dia pra noite. Da mesma forma que você demorou muito tempo pra você virar obeso, entendeu? Da mesma forma que você demorou tempo pra ficar obeso, é um processo que é demorado. Nem muitas vezes a pessoa tá motivada, o nutricionista tá motivado, mas o que rola é uma pressão da sociedade fala assim, pô, você não mudou nada, cara. Tá ligado? Isso é muito doido. Porque até mesmo meu pai, ele tem um caso de tem um pouco de obesidade, e cara, eu tô acompanhando o processo dele que ele realmente tá disposto a mudar, sabe? E é muito legal, cara. E é muito legal ver o tanto que ele tá motivado, sabe? Tem dia que ele assim, Gabriel, cara, perdi 500 gramas, velho. E pra ele uma conquista, É uma poxa estranha, você falou. entendeu? E tipo assim, e pra gente, cara, tipo assim, eu que sou um cara da área da saúde, né? Eu acompanho, né, os problemas dele, e eu falo, putz, cara, eu sei que se ele não mudar, ele vai se lascar. Puxando um pouquinho mais pro nosso lado da físio, né? A obesidade atrapalha as articulações. Nossa, se a gente for puxar pro lado da fibra, quando a gente fala de obesidade e de diabetes, a gente vai falar de muita coisa. Vai falar de problema articular, a gente vai falar de perda de mobilidade, a gente vai falar de Fisioterapia é importante pro diabetes. demais. Quando a gente fala da fisioterapia, agora vamos puxar uma sardinha pra físio aqui. Quando a gente fala da fisioterapia dentro do âmbito diabético, a gente trabalha com tudo. A gente trabalha com coordenação motora, que existe uma perca, né? Muitas vezes até por causa daquela dificuldade de reestruturação corporal, perde dificuldade de força, perde essa pegada, perde a visão, né? Então a gente trabalha por todas essas áreas. E é muito interessante. E quando a gente fala da obesidade, diabetes, e associado também até essa questão social, pressão psicológica, voltando pro meu pai, cara, é doido pensar o tanto que é importante e necessário, velho. Sim, sabe? E tipo assim, eu vejo que enquanto eu falo por mim, sabe? Tipo, fez a diferença na minha família, sabe? Ver o meu pai mais exposto. Porque, cara, meu pai ele levantava, sabe? Tipo, um olhar cansado, um olhar, sabe, abatido. E hoje não, cara, olha, sabe, tá animado, tá. Como que isso faz diferença? E eu olho ele se alimentando, né? E eu vejo que até meu pai, quando tem essa questão de alimentar, quando a gente fala de alimentação, né? Às vezes acaba escorregando num docinho, nossa, já. Céu, sabe? Já dá aquele. Ai, meu Deus do céu. E assim, ele faz acompanhamento nutricional, né? A Poliana, que é a nossa nutricionista lá, nossa, excelente, também não tenho o que falar dela. Mas assim, eu vejo quanto que ele fica preocupado, sabe? Pelo que as pessoas falam. Meus avós, não, tem que. A hora de emagrecer, meu filho, você vai morrer aí com 40 anos, cara. E como que isso pesa, velho? Cara, e o que é interessante é que, tipo assim, uma mão puxa a outra, né? Porque, tipo assim, você viu a conquista do seu pai, você ficou feliz, você falou, pô, não vou seguir a mesma história, né? Esquece ser diferente. Fazer diferente. Quer ser diferente. E você ainda que é novo, né, tal, também. Mas você acaba fazendo diferente E é muito doido. Gabriel, cara, quanto a essa questão até da obesidade, vamos puxar um pouco para obesidade e diabetes. Conta uma experiência pra gente de um caso seu, você falou assim, cara, como que a minha profissão fez a diferença? Um caso que você quer, tipo, orgulho de falar assim, pô, deu bom. Não fez diferença? Pode ser agora qualquer área, né? Não precisa ser dentro da diabetes, não. Pode ser agora falando de você. Foi uma pessoa, eu não vou citar, né, que teve uma história um pouquinho parecida comigo, mas eu acho que a dela me envolveu porque foi a pessoa que ajudou ela. Ela tinha muito problema de autoestima, só que o caso dela era extremamente magra. Tinha vergonha de aparecer em fotos, tinha vergonha de sair com as pessoas, muito magra. E ela tinha o sonho de estudar nutrição, né? Só que essa falta de autoestima dela não deixava Impedia, putz, cara, legal. de começar na nutrição. E eu cheguei pra ela, falei, vamos resolver, vou te ajudar. Não vou resolver o seu problema, eu vou estar aqui para te auxiliar e para te ajudar. Começamos a fazer trabalho de introdução alimentar porque ela tinha medo de comer também. Transtornos alimentares é uma coisa que pega muito das pessoas. Conversamos, foi muita conversa. Eu falo que o plano alimentar ele foi um cantinho. É muito além, né? É muito além do que um plano alimentar. Só que se passaram alguns meses. E aí um dia chegou uma mensagem no celular que não foi dela. Foi da mãe dela. Putz. Falando exatamente uma coisa. A minha filha iniciou na faculdade de nutrição. Foi graças a naquele dia. Caraca, eu cheguei a arrepiar. Os dias que eu fiquei mais feliz na minha profissão. Falou a verdade, isso. Gabriel, cara, vou partilhar um negócio que é muito pessoal até, sabe? Muito pessoal mesmo. E até nem falando mais agora de diabetes, puxando agora até para um lado mais pessoal meu. E até a importância da nutrição. E assim, eu sou da fisioterapia, tipo assim, cara, eu admiro muito profissional de nutrição. Porque é exatamente o que o Gabriel falou, eu fui um exemplo prático disso. Né? Eu desde moleque eu era muito gordinho, né? Os caras me chamavam de Faustinho nas antigas. O Caruso do Cris. Então eu sempre sofri muito bullying por causa disso, né?
Cara, eu era, sei lá, eu tinha 1,40 m, eu pesava acho que uns 60 quilos. Eu era bem, sabe, depois eu mostro uma foto pra você. Cara, eu era bem gordinho. E assim, eu sempre sofri muito